Fala, Tanaka, e o sinal amarelo foi ligado para os fundos imobiliários. Será que está na hora de a gente comprar mais ou está na hora de a gente vender antes que seja tarde demais? Tanacão, e essa chacoalhada que o DI Futuro acabou fazendo nas últimas semanas fizeram com que investidores de fundos imobiliários ficassem bastante tensos. Os investidores de renda fixa ficarem muito felizes e sorridentes, já que a janela que estava fechando para conseguir alocar bem o capital, pegar boas taxas, parece que inverteu. E os tesouros diretos, por exemplo, subiram acima de 11% os pré-fixados e os IPCA+, NTN-B voltaram a pagar IPCA mais 6%, que é o paraíso dos rentistas. O que tem a ver a taxa de juros com os fundos imobiliários, Japão? E tem tudo a ver. E para você que não quer errar na escolha de fundos imobiliários, vou deixar aqui embaixo para vocês o download da carteira recomendada de fundos imobiliários da AK Research, que é a research da corretora do Japão. E a taxa de juros tem tudo a ver com o futuro dos fundos imobiliários, mas primeiro a gente tem que olhar mais macro, né? Dar um zoom out maior e começar inclusive olhando a taxa de juros americana. Então, a gente sabe que todo mundo já há muito tempo fala que vai ter o corte na taxa de juros americana, mas isso não acontece. Mês após mês vão postergando as apostas dos investidores de que a taxa de juros vai ser cortada ainda em 2024. A taxa de juros americana hoje, a gente consegue olhar nesse site aqui, ó, que é o CME, que é basicamente ali uma ferramenta que tem do Fed sobre a taxa de juros. Hoje ainda a aposta para a reunião de junho tá que os juros continuem no mesmo patamar de 5,25 a 5,50. Esse valor continua em julho, só que em setembro já estão precificando esse corte da taxa de juros, que inclusive esse mesmo gráfico mostrava que seria agora em março esse corte na taxa de juros. Então essa precificação deve continuar na mesma taxa atual e lá em setembro. Agora eles acreditam que vai ter esse corte na taxa de juros. Inclusive em dezembro também ainda continua tendo aqui na mesma taxa de juros de 5 até 5,25, só que já também começa a aumentar as apostas para 4,75 e 5. Então a gente tem que lá nos Estados Unidos a taxa de juros continua muito alta e deve continuar alta pelos próximos meses, pelo que vocês viram aqui nessas projeções americanas. Só que essa projeção tem mudado, como eu falei, mês após mês por conta da inflação, que deu uma arrefecida, obviamente, agora está em 3,48 aproximadamente, e vira e mexe dá alguns espasmos, inclusive ela voltou a apontar para cima, mostrando que a economia americana está forte, feito uma vaca maluca, uma vaca doida. E para corroborar esses dados, a gente teve uma criação muito forte de emprego até o mês de março, foram 303 mil novos empregos, em contrapartida que o mercado esperava, e aí foi aquela rasteira maluca no mercado, que seriam 200 mil novos empregos. Então teve muito mais emprego, mostrando que a economia americana ainda continua muito forte. E essa inflação alta, taxa de emprego muito alta e, consequentemente, a taxa de juros mantida mais alta por mais tempo, nos leva a entender parcialmente por que a taxa de juros deu essa virada aqui no Brasil, porque a outra parte compete ao governo. Então vamos ver esse trechinho desse vídeo aí que dá para entender bastante legal o que está acontecendo agora com o governo e a taxa de juros. Anterior, nós tínhamos uma meta de 0 para 2024, meio para 2025 e 1% do PIB de superávit para 2026. A nova meta, que está em amarelo, ela também traz 0 para 2025, ou seja, foi uma redução de meio para 0. Ela traz uma redução importante em 2026, cai de 1% para 0,25% do superávit, e ela traz agora também metas para 2027 e 2028. Ou seja, nós jogamos para frente o ajuste fiscal. A promessa é que a melhora das contas públicas vai acontecer mais para frente. O que isso significa na prática? Significa que o governo está dizendo para nós que ele vai ter resultados fiscais piores. Ao invés de ter superávit primário em 2025, ele vai ter um resultado primário de 0. Ao invés de ter um superávit de 1% do PIB em 2026, ele vai ter um superávit de apenas 0,25%. Um governo que tem resultados fiscais piores, ele acaba se endividando mais. Se endividando mais, ele acaba gastando mais com juros, acaba pagando juros maiores. E, consequentemente, isso atrapalha o ambiente de negócios e a realização de investimento
improdutivo. Mas me parece que o pior não é isso. O pior é você modificar uma meta fiscal tão pouco tempo depois de ter estabelecido a meta fiscal. Essas metas que estão em branco, elas foram aprovadas pelo Congresso brasileiro em agosto de 2023. Nós estamos em abril de 2024 e o governo já aparece com novas metas diferentes das metas que foram estabelecidas em 2023. Qual é o sentimento que isso gera no mercado? Bom, então eu não sei. Quer dizer, da mesma maneira que o governo está trazendo novas metas agora, o que impede do governo trazer novas metas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Qual é o compromisso verdadeiro do governo com o equilíbrio das contas públicas? Diante de um ambiente de imprevisibilidade, diante de um ambiente de incerteza, o mercado busca segurança. Busca segurança no dólar, aí o preço do dólar acaba subindo. Busca segurança no juro, e aí o juro acaba buscando patamares mais altos, porque afinal, se o governo não está tão comprometido com o equilíbrio das contas públicas, ele é mais arriscado do que ele seria se ele estivesse genuinamente comprometido com o equilíbrio das contas públicas. Não me parece que nenhuma dessas consequências esteve fora do radar da equipe econômica, mas você teve ali uma contingência política que se impôs. Seja uma contingência política do Congresso, seja uma contingência política dentro do próprio governo, ou uma combinação das duas coisas, o fato é que a equipe econômica foi obrigada a alterar as metas fiscais tão pouco tempo depois dessas mesmas metas fiscais terem sido estabelecidas. Isso cria um ambiente de imprevisibilidade, cria um ambiente de incerteza e traz consequências para a vida das pessoas. O Banco Central vai ter mais dificuldade para reduzir a taxa de juros com essas novas metas, a pressão inflacionária tende a ser maior com um dólar mais alto e isso tende a afetar a vida de cada um de nós. Não é apenas um gráfico, é algo que traz realmente consequência para a vida das pessoas. Então a gente tem ali primeira parcial, né, que é essa alta da taxa de juros, que faz com que muito dinheiro saia daqui do Brasil e de diversos países emergentes e voltem para os Estados Unidos, já que montar posição em renda fixa lá tá lindo o Brasil, mas tá muito lindo. Então os gestores tiram de risco de países arriscados como o Brasil e levem para os Estados Unidos, o que faz com que o dólar, inclusive, suba um bocadão e a gente só consiga mandar um tchau de longe para o Mickey, porque agora o dólar chegou a bater a sua máxima de 5,27. Então o negócio está azedando aqui para o Brasil. E quando o dólar sobe, a nossa vida fica mais cara e também pode afetar a inflação, inclusive. Isso nos leva a voltar para a parte do Brasil agora. Se a inflação tiver mais alta, o Banco Central não consegue mais fazer o corte na taxa de juros. Isso junta também com o fato de o petróleo dar uma vrauseada por conta da tensão entre Israel e Irã, que fizeram o preço do petróleo também disparar. E a gente sabe que a gente é um país dependente muito fortemente de petróleo. E aí, junto com o dólar alto, pode sim trazer uma nova elevação da inflação, o que impossibilita o Banco Central de fazer qualquer corte na taxa Selic. A gente teve todas essas consequências do exterior para dentro do Brasil, mas também tem a parte do vídeo, que é essa parte fiscal. O nosso governo também não está se esforçando muito em manter umas metas plausíveis e inalteradas, né? Isso faz com que tenha esse sentimento de que a qualquer momento, novamente, podem mudar as metas fiscais e mudar qualquer outra coisa, já que tudo que é falado um dia muda no outro e segue o baile. E aí os gringos ficam com muito receio de trazer o dinheiro para o Brasil. Inclusive, fazem ao contrário, como vocês viram no começo do vídeo, eles tiram muito dinheiro daqui, levando nossa bolsa de valores lá para baixo. Por falar em bolsa de valores, a bolsa de valores brasileira foi a pior do primeiro trimestre. Rússia, que está em guerra, deu um baile na gente, Índia também, a Europa que está mais parada, Kitirico de veinho, também subiu bastante. Inclusive a Turquia está uma verdadeira bagunça, foi a bolsa de valores que mais subiu, 21%. Então o Brasil não está nada bem das pernas. Mas, pensando em bolsa de valores, por que os fundos imobiliários não caíram tanto assim, Japão? Por quê? Porque os fundos imobiliários, a maioria, a maior parte dos fundos imobiliários são compostos por nós, meros mortais, pessoas físicas que temos perfil, normalmente quem investe em fundo imobiliário, de fazer mais carrego do fundo imobiliário do que tentar fazer um day trade safado ou ficar fazendo a swingueira da Bahia, porque o investidor de fundo imobiliário está interessado no dividendo e aí não traz tanta volatilidade assim para os fundos imobiliários, mas agora já começou a ficar um pouquinho mais diferente o trem, porque como eu falei para vocês, já ligou esse sinal amarelo. Então a gente tem dois cenários para analisar aqui. Primeiro, os fundos imobiliários de tijolos e depois os fundos imobiliários de papel. Então, olhando para os fundos imobiliários de tijolos agora, a gente tem um momento que pode estar bastante favorável, já que foi o setor
que menos andou dos fundos imobiliários e teve o banimento quase total agora do home office e tem voltado esse movimento híbrido, pelo menos, o que faz a procura de lajes corporativas, por exemplo, dar uma disparada e o aluguel também dá aquela valorizada que mata todos os empreendedores, mas faz a alegria dos investidores de fundos imobiliários. Só que, Brasil, quando você tem uma taxa de juros que pode voltar a subir ou não cair conforme o planejado, isso faz com que dê uma reviravolta também no planejamento das empresas e repensar também nos investimentos. Você investe em um novo aluguel, numa expansão de uma empresa, por exemplo, você espera que tenha um retorno sobre esse capital. Só que se você parar a pensar hoje, se você investir no Tesouro Direto, te dá 11%. Se você investir esse dinheiro num CDB, vai te dar 13%, como chegou a 13,3% esses dias por aqui. Então, aí faz o empreendedor não apostar tanto mais nessa economia real e voltar o dinheiro, deixar parado, tranquilo e perene. Inclusive, faz dessa retardada nessa volta, nesse boom dos fundos de tijolos. Mas será que é oportunidade ou será que é fria, Japão? Vamos ver mais lá para o final do vídeo. Olhando os fundos imobiliários de papel agora, é mais complicado essa análise. Primeiro, a gente tem os pontos negativos, mas tem muitos pontos positivos também. Então, para quem já tem o papel, quando a taxa de juros sobe, é muito ruim, porque era feita a marcação a mercado e o fundo imobiliário tem que mostrar essa marcação a mercado diariamente. Então, pode afetar a cota, inclusive você pode comprar mais barato um fundo imobiliário do que ele estava quando a taxa de juros estava com tendência de queda somente. Parte ruim também é que se tiver alguma variação negativa, alguns investidores podem se apavorar e acabar vendendo as suas cotas e faz com que o fundo caia mais ainda. Isso é bastante ruim para quem já está comprado. Agora, a parte boa é quem está fora ou quem quer aumentar a exposição e de repente está procurando uma janela de oportunidade. Essa pode ser uma janela de oportunidade, visto que essas cotas podem cair e quem ficar ligeiro, já tiver estudado os fundos, você pode conseguir comprar mais barata essas cotas, já que os dividendos muito dificilmente vão ter algum tipo de alteração. E tem a parte boa também, que eu acho que é essa cereja do bolo, os gestores conseguem comprar mais coisas boas no mercado, porque o DI futuro faz com que as taxas dos títulos fiquem muito atrativas. Se o gestor tiver um pouquinho de caixa, ele já consegue comprar muita coisa boa no mercado e aí lá na frente ele vai colher todos esses frutos. E tudo isso, será que é mais oportunidade ou será que é mais cilada investir em fundo imobiliário agora? E aí também a gente tem que olhar em dois aspectos, né? Como eu falei, dificilmente o dividendo vai mudar nos fundos imobiliários, principalmente os de papel, que vão melhor, inclusive, quando a taxa de juros está muito alta, porque como é atrelado ao IPCA ou CDI, aumenta-se o rendimento desses títulos que vão ser convertidos, consequentemente, em maiores dividendos também. Porém, tem que tomar um certo cuidado que nessas horas de maior tensão é sempre melhor você escolher um fundo de investimento high grade que investe em bigs, né, nos players mais seguros, que não necessariamente vão tirar um dividendo extraordinário, do que em fundos imobiliários que só investem em high yield, que são fundos que vão apostar em créditos mais arriscados que podem te trazer mais dividendos, visto que a gente teve só essa chacoalhada que não mudou muita coisa, mas a gente não sabe do futuro, né? Então, pensando nisso, é melhor você partir para a segurança, caso você esteja fora desse mercado de fundos de investimentos imobiliários. Agora, os fundos imobiliários de tijolos, esses sim são a grande aposta do mercado, e é porque eles são muito melhores do que os de papel? Não, é simplesmente porque eles foram o que menos andaram, e a gente sabe que se tudo correr bem, se der um sossego agora na taxa de juros, como acabou acontecendo entre o final da semana passada e o começo da semana agora, a gente vai ter um movimento mais tranquilo e pode ser sim que esses fundos imobiliários paguem melhores dividendos no longo prazo, mas os fundos de papel também estão muito competitivos, porque quando a taxa de juros esteve muito alta, os gestores conseguiram montar ótimas posições e esses papéis têm um carrego muito, mas muito grande. E fora isso também, alguns gestores podem aproveitar essa marcação a mercado que vem quando a taxa de juros cai fortemente
do lado positivo e fazer uma troca, vender com ágio um papel que ele tem nesse título e pegar um outro papel melhor. Então, tá tudo em jogo nesse momento e esse chacoalho acredito que é mais curto prazo. Então, Tanakão, não se desespere, tem que ter calma nessas horas, né? Normalmente, quando tem esses solavancos do DI futuro, e por isso eu convido você a colocar no seu home broker aí DIUF, que é o vencimento de janeiro, de qualquer ano, pode colocar DI1F 29, DI1F 30 para você acompanhar esse movimento aí, né, no DI futuro, para que você consiga fazer melhores alocações e ficar ligeiro. Quando ele sobe muito, é a hora de, dar uma lapada na mesa. E o Tanaka, que investe em fundos imobiliários, já procura dividendos, mas é sempre interessante dar uma diversificada nas ações e por isso vou deixar aqui para vocês um vídeo bastante topzera sobre as 8 melhores pagadoras de dividendos para 2024.